Vamos agora fazer um registro importante. Vamos voltar a falar da queda do avião, onde entre os passageiros estaria Yevgeny Prigozhin, o chefe do grupo Wagner de mercenários. A autoridade russa de aviação civil confirmou que ele estava a bordo. Ao redor do mundo, a notícia da morte do homem que desafiou Vladimir Putin há exatos 2 meses parece não ter provocado grandes surpresas. Como assim, Mariana Jangiacomo? Como assim o avião caiu reto no chão, matou logo 2 meses depois de um suposto golpe ali na Rússia, o autor desse, o comandante dos exércitos? Como assim não provocou surpresa? Pois é, Raquel, olha, os comentários das autoridades que disseram isso, né, que esse acidente não traz surpresas, fazem referência justamente ao fato de Putin adorar aniversários, né? Então, 2 meses hoje dessa revolta, que foi considerada a maior ameaça ao regime de Vladimir Putin em mais de 20 anos, e ao histórico de mortes de opositores de Putin, levando em conta que Prigozhin nem era um opositor, na verdade, era considerado um traidor, né? O que alguns analistas dizem que poderia complicar ainda mais a situação dele. Então, agora há pouco, o presidente Joe Biden foi perguntado sobre isso e disse que não sabe exatamente o que aconteceu, mas que não está surpreso. Ele lembrou também que em julho tinha falado sobre essa situação do Prigozhin e tinha dito, olha, se eu fosse o Prigozhin, eu tomaria muito cuidado com o que está no meu prato, com o que eu como e com o que eu bebo. Uma porta-voz do Departamento de Segurança Nacional aqui dos Estados Unidos também emitiu um comunicado dizendo a mesma coisa, dizendo isso fala tudo o que a gente precisa saber. As informações de que a própria defesa aérea russa teria derrubado o avião sugerem que Putin está mandando uma mensagem forte. Temos também reação do outro lado, né, da Inglaterra. A congressista britânica Alicia Kearns, que é chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Parlamento, disse também que é isso, que essa pode ser uma mensagem de Putin para o mundo. Então a gente vê muitas mensagens parecidas desses líderes, dessas autoridades mundiais, todas realmente fazendo referência a esse histórico de morte dos opositores e dos traidores de Vladimir Putin. E lembrando que hoje faz 2 meses do começo daquela rebelião, a rebelião que ameaçava tomar Moscou, que já colocava a Rússia numa situação quase de guerra civil, né? Realmente a maior ameaça de todo o regime de Vladimir Putin. E desde então, a situação de Prigozhin era muito incerta, existia todo um mistério sobre onde estaria Prigozhin. Ele foi visto, fotografado em São Petersburgo, mas ninguém sabe exatamente quando essas fotografias teriam sido tiradas, então isso deixou ali todo um ar de suspeita no ar. Nessa semana surgiu um vídeo dele sugerindo que ele estaria na África. O grupo mercenário Wagner tem operações em vários países da África, então algumas pessoas pensaram que faria sentido que Prigozhin estivesse por lá, mas também não houve a confirmação de quando esse vídeo teria sido gravado. Existia toda então uma questão sobre onde estaria Prigozhin, exatamente o que teria acontecido com ele e a preocupação, né, exatamente por esse histórico de Vladimir Putin com os opositores, tantos que morreram e tantos oligarcas, né, ligados a Putin que morreram também desde a invasão da Ucrânia, principalmente oligarcas ligados a empresas que se posicionaram contra a invasão da Ucrânia. Então tudo isso aumentou esse cenário de suspense em torno do paradeiro de Prigozhin e agora essa morte, uma morte que vai ter uma investigação. A própria Rússia anunciou que vai fazer uma investigação e agora a gente vê a desconfiança, né, dos líderes mundiais que não estão chocados. Raquel. Obrigada, Mari. Obrigada pelas informações. Vamos agora com ele, Lorival Santana. Lorival, essa declaração do Joe Biden de que não está chocado, de que não está surpreso. Bem, enfim, a gente sabe de todo o histórico que tem na Rússia, mas o avião caiu ali em linha reta. É política? Que mensagem que ele está tentando passar? Bem, isso é uma coisa que muita gente disse naquela época, né? Quando o Putin fez um pronunciamento à nação acusando o Prigozhin de traição e dizendo que ele seria severamente punido.
Mas aí depois ele fez aquela reunião de várias horas no Kremlin com o Prigozhin, né? E também o Prigozhin participou daquela cúpula africana em São Petersburgo, da qual a Dilma Rousseff participou, né? Ele estava lá justamente assegurando aos ditadores africanos que o Grupo Wagner continuaria a prestar os serviços de proteção às ditaduras e de combate aos grupos jihadistas na África. E como eu disse numa entrada anterior com você, o avião dele era visto frequentemente voando de Belarus para a Rússia, de São Petersburgo para Moscou. Então, ele tinha movimentos livres. Mas essa é uma característica da forma de agir do Vladimir Putin, né? Ele espera, mede bem a situação política. Foi um grande golpe contra a imagem do Putin, né, que tinha uma imagem de controle total sobre a situação. Vou te dar um exemplo. O general Viktor Surovikin, ele era tão importante que ele foi colocado para comandar a operação na Ucrânia, e a linha de defesa da Rússia na Ucrânia, essa linha de 3 camadas, da qual a gente fala tanto e que os ucranianos estão tendo tanta dificuldade de transpor, é chamada pelos militares russos de linha Surovikin. Pois bem, o Surovikin apoiou o motim e está desaparecido, aparentemente está preso. Ele que é um herói, entre aspas, da Síria, prestou serviços muito importantes para o Putin. Houve muitos expurgos, mais de 10 expurgos de generais que apoiaram o motim. Então, a situação política foi muito delicada e o Putin necessitou desses 2 meses para, e finalmente, aparentemente, né, não tem como provar isso, mas tudo indica que o Putin, durante 2 meses, preparou exatamente a resposta.